Fala pessoal do canal, tudo jóia? Espero que sim, professor Rigueto aqui mais uma vez com vocês. Estamos abordando o tema ginástica, nós vamos falar um pouquinho da ginástica rítmica também. A ginástica rítmica também é uma ginástica de competição esportivizada que combina elementos corporais ginásticos e acrobacias ao manuseio de alguns aparelhos. O tablado onde são realizadas as competições de ginástica rítmica é um pouco maior, ele mede 13 metros por 13. Para as disputas individuais, o tempo de execução aí da apresentação varia aí de 1 minuto e 15 a 1 minuto e 30, tá? Para as apresentações em conjunto, tá? A coreografia deve ser realizada entre 2 minutos e 15 a 2 minutos e 30. Ambas as provas são realizadas, tá? Nesse mesmo tablado e ao som de uma música exclusivamente instrumental. Existem competições de ginástica rítmica apenas para as mulheres. Pessoal, é proibido? Os homens não podem praticar? Podem, devem, principalmente nas aulas de educação física. O que ocorre é que não há competições oficiais do naipe masculino. É apenas isso, tá? Tem várias discussões a respeito, por que isso acontece, pela estatura, pelos movimentos que são um pouco mais leves e as mulheres têm mais facilidades em praticar, um pouco disso também, tá? E também porque no mundo, né, não tem tanta adesão assim a esse tipo de atividade para os homens. Os homens não praticam tanto assim. Então a demanda para, né, a procura por esse esporte pelos homens é um pouco menor. Isso faz com que não tenham tantas competições e não cheguem a um nível de, por exemplo, estar incluído aí nas Olimpíadas ou nos Jogos Pan-Americanos. Mas tem, sim, alguns países, né, que praticam, por exemplo, Japão, Austrália, Estados Unidos e Canadá. Então, esses países praticam sim, porém, é muito pouco ainda para, de repente, estar incluindo aí essas provas numa competição olímpica, né, ou Jogos Pan-Americanos. Vamos descrever então os aparelhos da ginástica rítmica para que vocês entendam melhor essa modalidade que é bem bacana também. A corda pode ser feita de sisal ou material sintético. Esse aparelho deve ter aproximadamente 12 milímetros de espessura e o seu comprimento varia de acordo com o atleta, com a ginasta. O que deve ser feito? Ela deve medir, ela fica posicionada, ela pisa a corda no meio da corda, né, com os dois pés juntos, os pés juntos, e essa corda, as pontas das cordas, elas têm que chegar na próxima extremidade dos ombros, tá? Então essa é a maneira como é feita para definir aí o tamanho da corda de cada atleta. O arco é utilizado nos exercícios, pode ser feito com conduíte, tá? De madeira ou metal. Ele deve ter entre 80 a 90 centímetros de diâmetro e o peso, no mínimo, aí, deve pesar 300 gramas. A bola utilizada na ginástica rítmica, ela deve ser feita de borracha ou material plástico. É necessário que ela tenha entre 18 e 20 centímetros de diâmetro e também tem um peso mínimo, tá? A bola deve pesar no mínimo 400 gramas. Vamos agora para o aparelho massas. Massas
escrito com cedilha, C cedilha. Aparelho composto de 2 peças iguais, confeccionadas em madeira, borracha ou outro material resistente. A massa tem 3 partes. A cabeça é aquela bolinha menor, pessoal, utilizada como pega, onde você segura o aparelho. O pescoço, que é aquela parte mais alongada e cilíndrica. E o corpo, que é aquela parte mais arredondada e de maior espessura, que fica mais na ponta, né? As massas devem medir entre 40 e 50 centímetros e pesar 150 gramas no mínimo cada uma. A fita é um aparelho composto de uma parte rígida, tá? Essa parte rígida é feita de madeira, plástico ou bambu, ou fibra de vidro também, ou qualquer outro material resistente. Tem que ter aproximadamente aí de 50 a 60 centímetros, não pode ser menor nem maior que isso. E essa partezinha aí, mais rígida, onde o atleta, o ginasta seguram, né? É chamada de estilete. A outra parte é flexível, é a fita feita de cetim, seda ou outro tecido, devendo ter aproximadamente aí de 5 a 6 metros de comprimento. A sua largura é de 4 centímetros e pode chegar a 6 centímetros, tá bom? O aparelho todo deve pesar, no mínimo, 35 gramas. É isso, pessoal. Um grande abraço aí. Não se esqueçam, mais uma vez eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Até a próxima, gente. Tchau, obrigado.